que a sarça está ardendo, mas não está consumindo. Não está consumindo. A sarça está ardendo. O próprio profeta do Senhor. Porque não importa quão terrível seja a escravidão, o fogo intenso que está consumindo, que está aceso na escravidão no Egito. Mas a promessa de Abraão, que Israel, a grande nação, recebeu, ela vai sair daquele fogo. E o Messias, o Redentor de todos os homens, tem que vir e redimir o homem. Até mesmo a igreja deste Cristo. Até mesmo a igreja deste Cristo. Não importa quão ardente seja a apostasia, feroz, haverá uma noiva santa. E eu a vi subindo. Ela está subindo. Ela não está olhando para trás. Ela não está olhando para trás. Eu vi. Ela não olhou para trás. Então haverá uma igreja santa. Por favor, certifiquem-se de que vocês sejam parte dela. Sejam parte delas. Tenham certeza de ser parte. Então por quê? Por que o Senhor está fazendo a igreja passar através disso? Passando vocês através disso. Lembram-se do tempo de Enoque. Era um tempo ruim, tanto pecado. O tempo de Enoque. Mas mesmo em meio a todo aquele pecado, tanta vileza, corrupção, homicídio, malignidade, perversidade. E Enoque não tinha Bíblia, não havia Bíblia. Ele não tinha Bíblia para ler, mas ele teve fé. Fé. Ele não tinha uma Bíblia para ler que os aleijados andam. Ele não tinha milagre para ver, para observar e ter fé. Então vocês podem imaginar a purificação pelo teste que a fé de Enoque passou e permaneceu. Havia houve um que permaneceu pelo Senhor, e o Senhor andou com ele. E nesta geração também, não importa quão suja a igreja esteja, com imoralidade e apostasia, evangelho do dinheiro e prosperidade, o evangelho falso, horizontal, não importa quão terrível, mas tem alguém andando com a nuvem de Deus. Aleluia. E então ele está dizendo para esta geração: veja, nós estamos conectados. O Messias está lá, à direita do Pai, e Ele está esperando por vocês. Esta é a eternidade. Ele estendeu o tapete da eternidade para vocês. O tapete da escada do céu. O tapete vermelho, a escada para a igreja subir. O descanso de Deus para a igreja. A geração. Ele está dizendo que até mesmo no tempo de Enoque, até mesmo no tempo de Noé,
Alguém teve que permanecer como uma semente santa. Eu não tenho muito mais tempo, eu tenho que chegar na fase final com vocês. Por que isso é importante? Para vocês comparecerem bem, se preparar bem e comparecer corretamente diante de Deus, para ir e ficar diante da nuvem de Deus. Porque no livro de 1 Samuel havia um sacerdote lá chamado Eli. E os filhos dele eram corrompidos. O sacerdócio daquele tempo era infiel, como é hoje. E então, por causa disso, quando eles levaram a arca de Deus para a batalha, como era exigido, por causa daquela queda do favor de Deus, eles perderam o favor de Deus. Então o inimigo deu neles um golpe fatal, um golpe terrível. E então eles levaram a arca, o lugar onde Yahweh repousa, para o cativeiro. Em outras palavras, você pode dizer, eles deram nele um golpe fatal em Israel. O lugar onde a glória de Deus repousa foi capturado, onde o Deus de Israel vem. E por causa disso, então o juízo de Deus veio sobre a família de Eli e sobre aquele sacerdócio. Então no dia que os filhos dele morreram na batalha, Finéas eu não vou ler porque eu quero chegar em outro lugar. Então, esta geração de sacerdotes eles não compareceram diante do trono do Senhor de uma forma adequada. Então ele os feriu. Mas lembrem-se de Samuel, o pequenino menino usando a veste sacerdotal. Ele ficava ao lado da arca de Deus enquanto o Senhor falava com aquele menino pequeno. Então, é sempre bom se preparar bem se você quer aparecer diante do propiciatório da arca de Deus. Vocês se lembram do povo em Asdod, em Mecron, em Gad, Askelon, quando eles capturaram a arca do Deus de Israel e eles não se prepararam bem, e eles colocaram Dagon ao lado dele. O Senhor o quebrou, derrubou ele. E então ele feriu todo o país com tumores, porque eles não compareceram diante do propiciatório onde a glória de Deus repousa da maneira correta. Então, vocês se lembram dos filhos de Bet-Semes? Quando agora o povo de Asdod, eles empurraram a arca. Nós não queremos mais isso aqui agora.
A mão de Deus é muito pesada aqui. Aconteceram muitas mortes. O Deus dos israelitas, Ele vai acabar conosco. E então, vocês se lembram o que aconteceu com os filhos de Bet-Semes? Eles pegaram a arca e colocaram na rocha de Josué. Então naquele lugar, porque eles colocaram aquele lugar onde a glória vem e repousa. Ele matou mais de 70 deles em uma única vila. Então, por quê? Porque eles não se prepararam bem para ir diante da glória, diante do propiciatório, diante do qual Isaías sucumbiu. Depois disso, vocês se lembram de Obed-Edom? Obed-Edom, o homem justo, que pegou a arca e levou até a sua casa. Vocês se lembram do povo de Kiriat Jearim? De Arim. 20 anos. Quão difícil para vocês que têm o Espírito Santo. Mas ele está dizendo isso. Ele está dizendo que a razão para a preparação, a necessidade da preparação para ir diante da nuvem de Deus. Ele disse que a nuvem agora repousou. Então foque em mim. Se eles apenas olharam para o lugar onde a nuvem repousa e eles foram mortos. Vocês se lembram de Uzá? Uzá simplesmente olhou para o propiciatório e lá ficou o corpo dele caído, morto. E a arca de Deus, Davi está lá, o rei de Israel, com os líderes dos israelitas. Que cena! A respeito da terrível arca, do terrível Deus de Israel. O corpo morto agora está lá. E todo este povo foi ferido simplesmente por olhar para aquela arca, para onde a nuvem repousa. E agora a nuvem de Deus está aqui. A nuvem de Deus está aqui. Hey! Simplesmente por olhar para o lugar, para a glória, o lugar onde a glória está. Vocês estão vendo? Olha lá. Olha a nuvem. Olha lá a coluna da glória. Olha aquilo. Olha aquilo. Vocês estão vendo a nuvem descer? Então, quanto mais vocês têm que se preparar. Hey! Aqueles que simplesmente olharam para o propiciatório morreram. Aquele lugar onde a glória descia. Quanto mais vocês que estão vendo a nuvem da glória. E em Mateus 27, versículos 50 a 51, depois que ele gritou, ele clamou a segunda vez. Então, o véu que separava o resto do templo no Santo dos Santos foi rasgado, o véu foi rasgado. E ele introduziu a igreja
no lugar mais temível do propiciatório, o lugar temível da glória de Deus, da nuvem de Deus. Quanto mais a igreja dessa geração tem que se preparar bem para ir encontrar Deus. Para ir encontrar Deus. Aleluia! Deus veio. Vocês têm que se preparar para encontrar Deus. O tempo acabou. Deixe-me terminar com uma coisa. Devido à gravidade disso, deixe-me terminar com uma coisa linda. Enquanto estamos na TV, se você abrir no livro de 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão constrói o templo, ele constrói o templo, e quando ele constrói o templo de Deus, sabendo o que a arca já tinha feito, não me corte, porque isso agora é a chave. O tempo na TV, por favor. Então eu estou dizendo, deixe-me terminar com isto agora. Ele está dizendo, Salomão vai e constrói o templo. Então chega o tempo de trazer a arca do Deus de Israel para dentro do templo do Deus de Israel. E então agora, consciente do perigo, Salomão se prepara por mais de um ano. E eles então recolheram bois, touros e cordeiros. E ele ficou recolhendo os animais por mais de um ano. Como você se prepara para ir encontrar Deus face a face? Então é assim agora. Então ele diz, no livro de Reis 8, versículo 1. Kisha mfalme Solomoni akawaita zake huko Yerusalemu wazee na Waisraeli, viongozi wote wa makabila na wakuu wa jamaa za Waisraeli, ili walete sanduku la agano la Bwana. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, os israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos. Versículo 5. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele estavam todos diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Versículo 6. Versículo 63. 63. Salomão ofereceu um sacrifício tão inumerável. Ele sacrificou tantos animais, tantos, que este sangue encheu aquele lugar e eles ficaram dentro do sangue. E então todo aquele sangue fluiu com números incontáveis de animais
para que agora eles pudessem estar diante da arca do Senhor. Eles estavam em um mar de sangue, e este sangue era uma figura do sangue do Cordeiro, que iria fluir para toda a terra, o sangue do Messias. Vocês podem imaginar, eles mataram e sacrificaram animais que não dava para contar. Então, ele sacrificou 120 mil ovelhas e bodes. E do outro lado, incontáveis, um oceano de sangue. E eles estavam dentro daquele sangue, dentro do mar de sangue, diante do Deus de Israel, o rei de Judá. Eles estavam dizendo: Senhor, nós viemos pelo sangue. Aqui nós viemos e estamos diante do trono. E naquele lugar, Salomão falou com Deus, e eles puderam ficar diante do Senhor. Uzá tinha morrido, Bet-Semes foram mortos, Asdod foi morto, muitos morreram. Mas agora pelo sangue, pelo oceano do sangue que está fluindo de Jerusalém e atingindo, e continua fluindo, chegou em Bruxelas, continua fluindo, chegou em Acre e continua fluindo, atingiu Câmara e continua fluindo, chegou em Caracas, Venezuela, continua fluindo, e continua em Menegai e continua fluindo, Beijing ainda está fluindo, Shanghai. Ele estava falando agora, o maravilhoso sangue do Cordeiro que opera as maravilhas. Somente pelo sangue de Jesus, o homem pode estar diante do trono. Somente eles podem estar purificados pelo sangue, perdoados pelo sangue. Porque eu pergunto, como você prepara uma geração? E agora ele diz: é pelo sangue de Jesus.